Olá, amigos, sejam bem-vindos. Boa tarde, bom dia, boa noite aos nossos canais de vídeo do YouTube, do Instagram, do Facebook, onde nós vamos falar aqui sobre a aula que eu dei nessa última semana na divisão de Psiquiatria Social e Transcultural da Universidade McGill, na workshop, né, na oficina de arte e saúde, de arte e cura, Art and Healing, arte e medicina, coordenado pela doutora Jasmine Guzder, que é uma das maiores psiquiatras transculturais e artistas do mundo em atividade hoje. Então, uma grande honra com um time de estrelas do mundo inteiro, professor Lawrence Kiermaier, professora Gila e Ellen Hirsch, todo um conjunto de colaboradores que eu já colaboro há 11 anos nessa divisão, né, como professor convidado e pesquisador, e publicando, né, e trabalhando junto com eles, com a Jasmine principalmente, e Fred Hicklin e Jacarpão. Aqui um quarto do Hotel da Loucura, que eu vou falar o que é o Hotel da Loucura já daqui a pouco. É uma introdução ao teatro, à medicina e à psiquiatria, né? Uma introdução ao teatro, à cura e à cura mental, especificamente, né? Através da cultura. E esse é o 32º Escola de Verão de Psiquiatria Social e Transcultural da Divisão de Psiquiatria Social e Transcultural da Universidade McGill em Montreal, onde eu colaboro aí esse período dos 11 anos. E eu sou Vitor Por Deus, fundador da Teatro Clínica Dionísio, do Hotel da Loucura e da Psiquiatria Transcultural Carioca. Essa história sempre começa no mesmo lugar, né? Ela sempre começa na evolução hominídea. Ela sempre começa nos nossos ancestrais, nos ancestrais dos últimos 3,5 milhões de anos, que são primatas bípedes que surgem numa linhagem africana nesse período entre a Tanzânia e a Etiópia, e vão se diversificando e vão se transformando. E eu escrevi um artigo que você pode ler, publicado em 2017, desculpa, e pode a biologia ajudar a entender a psicopatologia, onde eu falo de evolução hominídea, onde eu falo de evolução primata, né, para a gente entender que a natureza humana está muito ligada com a natureza primata, que nós somos grandes primatas bípedes dessa linhagem, modificados geneticamente infimamente, né, de chimpanzés e bonobos, e parentes com uma cultura muito parecida, com uma tradição muito parecida, inclusive com a sexualidade, com a medicina, com a política, com a linguagem, com a mímica, com os cortejos. Os chimpanzés andam em cortejos, eles riem, eles aplaudem. E eles conhecem plantas medicinais, e eles conhecem plantas venenosas, e eles sabem lidar com a planta, eles sabem usar a doença certa, o momento do trabalho do parto. Aí isso se chama na medicina, na ciência, de farmacognosia primata, né? E farmacognosia zoológica também, porque elefantes também têm essa habilidade, também outros animais, né, como golfinhos, também conhecem propriedades medicinais de plantas e propriedades tóxicas de plantas. Então isso é o início da medicina. A medicina é uma herança primata. A medicina é patrimônio primata, é patrimônio da biologia, né? Ninguém é dono da medicina. A medicina é propriedade da própria biologia, da vida, da natureza. Essa é uma história de 60 milhões de anos, que é o tempo de evolução dos grandes primatas, que é uma história de riso, é uma história de aplausos, é uma história de mímicas, é uma história de identidades faciais, é uma história de grupos, de cortejos, de orgias bissexuais, coletividades, êxtase da coletividade. Então isso a gente está há 60 milhões de anos fazendo, e tem que entender isso se quiser fazer medicina, se quiser fazer promoção da saúde, se quiser fazer promoção da saúde mental pública, né? Senão vai contra a própria natureza e dá nessa cagada que nós estamos enfrentando na sociedade, que é todo mundo se destruindo e, né, se sabotando, e ninguém coopera, e ninguém cresce. Ninguém amadurece, né? Então, medo de amadurecer. Mais ou menos 20 mil anos atrás, 30, a gente sabe que há 70 mil anos atrás, mais ou menos entre 70 e 60 mil anos atrás, há um salto na linguagem, há um salto na capacidade de comunicação, as palavras, as linguagens começam a se articular foneticamente, porque mimicamente, ritualmente, já está no mundo primata há milhões de anos, né? Mas nós realmente conseguimos desenvolver uma coisa diferente, que é o som, né? A palavra, o gesto afinado com o som afinado com o gesto.
E uma dos desdobramentos mais importantes são os desenhos nas cavernas, os desenhos, né, no final do Paleolítico, né, mais ou menos 50 mil anos atrás, 40 mil anos atrás, que começam a surgir os primeiros desenhos, as primeiras pinturas, as primeiras esculturas são mais antigas também, né, já vem é mais ou menos 200 mil anos, né, que é o tempo do Homo sapiens, que é o Homo que tem linguagem, né, que tem uma linguagem mais desenvolvida e que vai desenvolvendo e que a nossa linguagem está se desenvolvendo nesse momento que a gente conversa, inclusive pela internet, né? Então isso tudo são coordenações consensuais de coordenação de conduta, como diz o Maturana, são símbolos, né? São maneiras que a gente consegue... Aliás, isso aqui tudo é Maturana, né? Quem quiser ler mais sobre o que eu trouxe até agora é Maturana. E também essa questão de que vai organizando mitos, histórias, memórias, ritos, tradições, religiões, instituições, sociedades, leis, códigos, né? E e a gente chama isso de evolução cultural humana, né? O ser humano é um chimpanzé bípede sem pelos que evoluiu culturalmente, mais nada, né? Nada além disso. O Dr. John Weir Perry, que é um psiquiatra transcultural da Califórnia, da escola junguiana, foi amigo pessoal do Jung, foi amigo da Nise, visitou o Museu de Imagem do Inconsciente no Rio de Janeiro, no Engenho de Dentro. Ele faz um resumão, assim, depois de estudar 50 anos de atividade psíquica dos psicóticos e dos esquizofrênicos na Califórnia, nos hospitais públicos de São Francisco. Ele vai resumir essa ideia de que é um drama ritual de renovação, é um drama ritual de morte e renascimento. Quer dizer, toda essa história, esse aparato todo, essa história toda de religião, de espiritualidade, de organização cultural, símbolos, prédios, arquitetura, imagens, esculturas, desenhos, pinturas, é para organizar os dramas rituais de renovação, quer dizer, para organizar o processo da nossa morte e do nosso renascimento. Porque tem o renascimento, né? Tanto é que nós estamos aqui contando essa história, porque nós estamos renascendo, sempre renascendo, né? No Brasil, o candomblé e a umbanda brasileiros são reservatórios desse conhecimento, dessa ciência, dessa medicina, dessa filosofia que nós sabemos que é mais antiga do que a grega, né? Que os gregos beberam da África, e que são dramas rituais de morte e renascimento, que ajudam a gente a morrer e ajudam a gente a renascer. E isso também é encontrado nos rituais indígenas, nessa imagem aqui que é de um rito indígena da Papua Nova Guiné, né? Parece que é Brasil, mas é a Papua Nova Guiné, e rituais indígenas de cura. Em suma, em resumo, tudo isso é ritual de cura, tudo isso é pra gente morrer e renascer melhor e se desenvolver melhor. Na tradição europeia, que é a hegemônica, é a que manda na nossa colonização, que é a que manda na nossa sociedade, lá no Canadá então é mais ainda, a alquimia, né? Como Carl Jung e doutora Marie-Louise von Franz apontaram muito bem, é a alquimia que armazena as metáforas biológicas, as metáforas da natureza, as transformações não lineares, as transformações imprevisíveis, as modificações imprevisíveis. Então tudo isso é codificado pela linguagem das imagens, a linguagem dos símbolos, do oráculo geomântico, né? Que é equivalente ao oráculo de Ifá, como o Dr. Raymond Prince, fundador da divisão de psiquiatria social e transcultural da McGill, mostrou. Então a alquimia é a nossa reserva. Nós somos os alquimistas, os artes cientistas, os imagem e palavra, os corpo e mente, né, que não separa. O grande mestrão mesmo que mostrou para todo mundo, que formou todo mundo, formou o Freud, formou o Babinski, formou o Binet, foi Jean-Martin Charcot, formou Gilles de La Tourette, foi o Jean-Martin Charcot, que foi esse francês que nasceu em 1825 numa família de gente pobre, filho de um carroceiro. E o carroceiro, o pai dele falou: Jean-Martin, você que é o mais novo, pode ser médico ou artista, se você quiser. Os outros vão trabalhar comigo na carroçaria, o outro vai para o exército, o outro vai para a marinha. Mas você que é o mais jovem, a gente vai te favorecer, vai trabalhar para você conseguir estudar medicina, e se você também quiser ser artista, pode ser artista. O pai dele falou isso para ele quando ele tinha 8 anos, foi profético, né? E ele virou um artista médico, que fundou a neuropsiquiatria moderna, descreveu todas as doenças, descreveu a patologia, abriu ateliê de pintura com Paul Richer, que era um gênio, trouxe ateliê de fotografia com o Robert Londe, foi o primeiro a projetar slides, a usar projeção de cinema dentro da sala de espetáculo, do teatro, de 500 lugares que ele fundou no Hospício da Salpêtrière, que era um inferno, né, com 5.000 mulheres presas,
tratadas com violência, até o Charcot, né? O Charcot introduziu a psicoterapia e até onde nós entendemos, a partir desse livro aqui do Jonathan Marshall, ele começa a cura psíquica no teatro, ele desenvolve a cura psíquica performando improvisativamente, dialogicamente, ele, a equipe e os pacientes, homens, mulheres e todo mundo misturado, e as pacientes que melhoravam eram contratadas no hospital, como a Blanche Whitman, e que sobreviveu à biografia. E nós montamos uma peça na Praça do Arpoador, em Ipanema, na Praça do Tom Jobim. Foi maravilhosa, uma peça maravilhosa, um espetáculo maravilhoso que chamava Quem Tem Medo do Jovem Freud, que eu próprio escrevi, dirigi os atores e fiz o Charcot. E o Charcot recebe o Freud, a gente fez a cena. O Freud chega com 29 anos em Paris para estudar com o Charcot e sai de lá de Paris, volta para Viena, pede demissão do hospital e abre a clínica privada e se torna Sigmund Freud, né? E dá o nome do primeiro filho de Jean Martin, em homenagem ao grande mestre. Então, o primeiro arte cientista, ele era ator, ele era performer, ele era caricaturista, ele era o Jean Martin Charcot, fundador da arte ciência neuropsiquiátrica, que foi apagada, né? Foi desarticulada e apagada. Leiam esse livro que é maravilhoso. Depois do Charcot, o outro artista médico maravilhoso, incrível, é o Hans Prinzhorn, né? O João Príncipe Chifre, né? Que quer dizer em alemão. Que foi crítico de arte, poeta, cantor, médico, era psiquiatra, era escritor, era um homem moderno, lidava com o inconsciente, cita Jung, cita Freud, cita Charcot, aliás, Freud e Jung citam Charcot o tempo inteiro, né, no início. Então isso vai mostrar a importância da arte na fundação da neuropsiquiatria moderna. E esse Hans Prinzhorn foi o primeiro a escrever um grande livro importante que criou a escola, influenciou a doutora Anise, nos influencia a todos nós, doutor Lula Vanderlei, todo mundo, que é o Bildnerei der Geisteskranken, que é a atividade plástica dos doentes mentais, uma contribuição para a psicologia, psicopatologia da configuração formal, da criatividade, né? Ele chama criatividade de configuração formal. Liga na tradição moderna a questão da criatividade, do inconsciente, do gesto, do documento, né, do trabalho de arte enquanto documento psíquico, né, da importância da gente abandonar a classificação nosológica das doenças para poder dialogar, improvisar, sem direção e promover e desenvolver a expressão espontânea dos pacientes, seja na terapia individual, na terapia coletiva, na terapia de família, na terapia comunitária, há de ter improvisação. E é por isso que as políticas de saúde mental não dão certo, porque são feitas como pacote pronto, não tem diálogo. E é por isso que a humanidade está em doença mental epidêmica, pandêmica no mundo inteiro, porque não tem diálogo, só tem monólogo. A internet é só monólogo, é pacote pronto em cima de pacote pronto. E isso acachapa a atividade psíquica humana e fica todo mundo com a configuração formal e a criatividade voltadas para dentro, né? Introvertidas, inflamando para dentro. E aí dá tudo errado, porque a gente não é para expressar para dentro só. A gente tem que expressar para fora, não é para a gente engolir só passivamente, né? Como diz Paulo Freire, não podemos ser alienados. Aqui é a imagem maravilhosa que me parece uma rainha Hecate, nada mais, nada menos, que abre o livro do Hans Prinzhorn em 1922, com os gênios artistas, os mestres esquizofrênicos, né? Todos que foram assassinados pelos nazistas em 1933, quando assumiram o poder e mataram os doentes todos, e parece que o Prinzhorn morreu num experimento com mescalina. E esses grandes mestres esquizofrênicos, a memória deles foi salva graças ao Prinzhorn, graças ao Museu da Universidade de Heidelberg, que está lá até hoje, com essa tragédia marcada, né? Essa tragédia alemã. Também o grande pioneiro que era social, era transcultural, nasceu numa família de pessoas escravizadas, fundador da psiquiatria brasileira, pelo que eu apurei na pesquisa, o primeiro médico, um dos primeiros médicos do Ocidente, o primeiro médico psiquiatra preto do Ocidente, foi contratado pelo presidente da República em 1903 para fazer a reforma psiquiátrica brasileira e transformar o caos do Hospício Nacional num inquérito assinado pelo doutor Antônio Maria Teixeira, que recomendou: tragam o baiano preto, psiquiatra, gênio, Juliano Moreira,
para resolver essa desgraça do Hospício Nacional, pois ele é o único médico brasileiro que tem competência para fazer isso. E assim, Juliano Moreira chega no Rio de Janeiro e vai assumir o Hospício Nacional, fundado por Pedro II em 1852, e vai permanecer 30 anos no cargo até sua morte, onde ele vai abolir a violência, proibir as camisas de força, tirar as barras, fazer a reforma psiquiátrica, orientar teses com psicoterapia, com psicanálise, ter correspondência diretamente com o Freud, dar aula para Nise, dar aula para Osório César, dar aula para Ulisses Pernambucano, forma toda uma geração de psiquiatras sociais e transculturais que vai desembocar justamente na doutora Nise da Silveira na luta, porque tudo é apagado, é tudo o apagamento da neuropsiquiatria. O que nós estamos estudando é a negligência paradigmática da medicina cartesiana, que é capaz de suprimir e deletar experiências tão significativas como a própria doutora Nise, que a clínica nisiana está sendo abandonada em nome de projetos de arte comercial. E isso é uma contradição científica, médica, estética e ética muito profunda que nós não podemos deixar de debater. A doutora Nise era horizontal, era dialógica, era improvisativa, era coletiva, trabalhava com as pessoas, construiu essa grande obra que é o Museu de Imagem do Inconsciente, hoje com 400 mil obras, que o acervo cresce e a obra médica e científica precisa acompanhar essa evolução sob pena da obra médica e científica deixar de ser praticada e deixar de existir, como é o que está acontecendo na política pública, como eu acompanho depois do fechamento do Hotel da Loucura, né? E a doutora Nise também introduziu a zooterapia. No primeiro ano de trabalho, né, em 1945, ela abre 17 oficinas diferentes. Ela fica de 45 até 54 procurando como explicar as imagens, as produções plásticas dos pacientes. E aí ela escreve para o Carl Jung em 1954 e vai trabalhar com ele pessoalmente em 1957, onde ela vai a Zurique, vai expor os trabalhos no segundo Congresso Mundial de Psiquiatria e vai ser analisada pela Marie-Louise von Franz e vai visitar vários lugares da Europa. Vai ser uma fase decisiva, né, para a obra da Nise, para o trabalho da Nise, onde ela vai dizer depois que a psicologia junguiana, a psicologia analítica, foi a régua e o compasso para ela decifrar e estudar a obra dos gênios, dos mestres esquizofrênicos, como disse Prinzhorn, Emílio de Barros, Adelina Gomes, Fernando Diniz, e deixar essa herança no Engenho de Dentro, que é uma herança de prática, é uma herança de médicos e pacientes, é uma herança de médicos artistas e pacientes artistas, né? De pacientes performers e médicos atores e performers, né? Outro grande mestre com quem eu tive contato pessoal, eu trabalhei muito com ele, fui à Jamaica, trabalhei com ele no Canadá, professor Frederick Hicklin, de Kingston, maior psiquiatra jamaicano, realizou uma revolução psiquiátrica na Jamaica, desenvolveu o método da psicohistoriografia, desinstitucionalizou o principal hospício, que é o Bellevue Hospital, com unidades de terapia cultural na década de 70, começando o trabalho em 77, 78. E essa história toda é muito bem contada por ele próprio. Nesse último livro, que ele falece em 2020, o livro lá sai em 2021, que é a Decolonização da Psiquiatria na Jamaica, as Magnificent Irations, né? Que não tem tradução, que seria uma loucura muito louca, um Hotel da Loucura, uma coisa assim, né? Onde ele formaliza e documenta as milhares de experiências realizadas com o método psicohistoriográfico, com o método de anamnese, o método de junção de memórias. E isso tudo foi construído coletivamente, com o teatro, com o grupo, com a comunidade, com os músicos, com os atores, com os artistas. Ele construiu as unidades de terapia cultural, unidade de musicoterapia, fez bandas, ocupou a comunidade com espetáculos, trouxe a comunidade para dentro do hospital. Era uma espécie de Hotel da Loucura, que eu só pude conhecer o Fred Hicklin em 2015, quando o Hotel meu da Loucura ainda estava aberto, né? Mas os psicopatas da gestão não perdem tempo no golpe de Estado, desmantelaram esse importante serviço de doença mental grave que nós tínhamos, né? E isso é a experiência jamaicana, que também foi desmantelada, o teatro também foi destruído, o Fred também foi tirado da posição.
E isso, esculturas, as pessoas trabalhando coletivamente, uma maravilha, né? Ou é por aí ou não é, né? Ou vai por aí ou não vai. Se foi assim na Jamaica, vai no Brasil, foi no Engenho de Dentro, foi em todo lugar, não tem segredo. O povo precisa mexer o corpo, precisa de mudar a performance, precisa de mudar os rituais, precisa de se expressar, precisa de performar a própria identidade, sob pena de nós continuarmos sendo dominados pela colonização psíquica, que está tão violenta e tão poderosa na era da internet, né? Na época da neocolonização. Então, o teatro do Bellevue Hospital, né? do Hospício Nacional da Jamaica, todo hospício tem que ter um teatro e todo teatro tem que ter um hospício, né? Porque tem muito teatro doente também por aí. Aí o Jacques Pan, que é outro grande mestre, grande cientista, grande arte cientista da performance do teatro, da antropologia teatral. Quando eu visitei ele pela primeira vez em 2014, eu conheci ele através da literatura, através da pesquisa, dos artigos que eu encontrei. Ele tem uma teatroclínica em Genebra há 40 anos, onde no primeiro andar tem um teatro pequeno, onde ele trabalha com os pacientes, com artistas convidados e colaboradores, para transformar as pessoas em mestres da sua condição, masters of their conditions. E no segundo andar tem a sala de consultas, onde ele faz as psicoterapias, dialoga com mais calma. Aqui a série de trabalhos foi publicada em 2003, em 2008 e 2013, o último trabalho, né? Os mestres de sua condição, na encruzilhada entre a saúde, cultura e performance. Leiam o Jacques Pan, é genial, é maravilhoso, é um trabalho maravilhoso. Ele tem dado aula na McGill, ele é meu orientador e meu supervisor há 11 anos, meu intervisor, como ele gosta de dizer, a gente faz intervisão, né? Aí o outro, Lula Vanderlei, artista, psiquiatra, poeta, do Rio de Janeiro, recifense, né? De Olinda, Recife, mas se radicou no Rio de Janeiro, trabalhou 30 anos com a doutora Anísia da Silveira. Anísia da Silveira falou para ele, use sua sensibilidade como seu instrumento de trabalho, né? Use sua criatividade como seu instrumento de trabalho, que é uma regra para todos nós. E aqui o envolvimento dele com a própria Lygia Clark, a grande artista relacional que abandonou a pintura, abandonou os suportes, as molduras formais e se lança no processo do relacional, da descoberta da subjetividade humana através dos objetos e da arte. Diz Lygia Clark, não há objeto de arte, todo objeto é relacional, né? E também aí a influência profunda do Mário Pedrosa, que foi um dos grandes orientadores dessa turma toda, na verdade, inclusive a doutora Anísia. E nós também estamos nessa filiação aí do mundo moderno, da visão moderna, do Kandinsky. E aqui uma imagem da estruturação do self que o Dr. Lula Vanderlei, nos últimos 40 anos, fez uma clínica de esquizofrenias e psicoses crônicas graves, de baixa determinação socioeconômica, características da cidade do Rio de Janeiro, e ele desenvolveu o Espaço Aberto ao Tempo, com uma infinidade de processos e casos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos dos clientes do Lula, também no Hotel da Loucura, né, que nós fazíamos atividades complementares com o teatro de rua, com as ocupações públicas. O Lula sempre dava aula nos nossos cursos de psicopatologia. Acho que o Lula é um dos gênios mais importantes da medicina brasileira vivos hoje. E é claro que essa medicina brasileira, gerida por psicopatas da gestão pública, não sabe quem ele é, não sabe valorizar o trabalho dele, é óbvio. Mas a gente continua avançando porque a gente sustenta a nossa prática, a gente sustenta a nossa teoria, a nossa visão. Lula é artista contemporâneo, mexe com múltiplas mídias, e foi o primeiro médico que, quando eu cheguei no Engenho de Dentro em 2008, eu vi ele performando junto com os pacientes, como aqui no caso Severino e a Mônica, que foram dois casos assim estrelares, né, do Espaço Aberto ao Tempo, que inclusive foi transformado em CAPS pela gestão, e o nome do CAPS é Severino da Silva, que é esse paciente que está ali de braços levantados, e a companheira dele, a Mônica, que foram pessoas com quem eu tive bastante contato lá no Engenho de Dentro. Aqui o Patrick, o Alexandre e o Lula no Hotel da Loucura, fazendo performance, fazendo ações. Outra figura essencial, né, junto, que é a doutora Vera Lúcia de Azevedo Dantas, que foi cofundadora do Hotel da Loucura, que é uma freiriana brasileira, sabe fazer o círculo de cultura, trabalhou e trabalha a vida inteira junto com Ray Lima, o cenopoeta, com Júnior Santos, o grande encenador, com Josi Dantas, a cenopoeta, pedagoga, agora doutora, PhD em educação no Ceará.
E essas pessoas é que fizeram os círculos de cultura do Hotel da Loucura e do Teatro de Dionísio e que formaram a minha linguagem cultural, cenopoética, teatral e me libertaram do microfone, da caixa de som, do ego dos artistas cariocas, né? Eu aprendi como é que dialoga e como é que dialogam as linguagens e como que anima o círculo de cultura com essas pessoas. Doutora Vera Dantas também esteve nesse seminário importantíssimo que nós organizamos junto com o SESC em São Paulo em 2023, onde eu pude trazer a doutora Vera no centro da foto, o doutor Lula Vanderlei, o doutor Vitor Nina, que é um continuador da nova geração, né, de Belém do Pará, que foi estudante de medicina no Hotel da Loucura comigo, e a Debbie Ann Chambers, que é uma continuadora do Fred Hickley na Jamaica, que o Fred faleceu, a Debbie nós conseguimos trazer ao Brasil agora em 2023, e a doutora Jaswant Guzder, que é realmente uma grande mestra, coordenadora desse curso, onde eu dou aula na McGill há 10 anos, né? Que eu dou aula com ela, nas atividades dela, a gente trabalha muito junto. Ela é minha supervisora clínica e ela veio a São Paulo mostrar a psiquiatria transcultural na perspectiva da descolonização da psiquiatria e falou do trabalho dela, do meu trabalho, do trabalho do Fred Hickley. E a gente já rodou muito por aí, já fomos dar aula em Veneza em 2019, na abertura da Bienal, da 58ª Bienal de Arte de Veneza, momento histórico importante para mim. E essa foto que eu fiz lá na Avenida Paulista com a Debbie e a Jasmine chegando em São Paulo chegando no coração profissional do nosso país, né? Chegando no coração científico do nosso país, no coração médico do nosso país, que é a cidade de São Paulo, e foi uma experiência muito positiva, com tradução simultânea, e a Jasmine bateu um bolão, o Debiane bateram um bolão, responderam perguntas da plateia o tempo inteiro, improvisaram, os pacientes puderam improvisar e participar. Foi uma experiência histórica, definitiva, confirmatória e oracular do caminho que nós estamos trilhando, que é o caminho da psiquiatria transcultural, é o caminho da mudança de paradigma, é o caminho da construção cultural, da criatividade e da biologia enquanto paradigmas formadores de uma nova saúde pública e de uma nova medicina. O Fred Hickley é outro exemplo dessa revolução, como foi o Charcot, como foi o Freud, como foi o Jung. O tempo não para e as referências se atualizam e nós temos que saber cultuar os mortos para saber cultuar os vivos. Entender os mortos para poder entender os vivos. E nós somos um currículo vivo. E aqui nós temos doutora Pat Newton, que é uma figura, presidente dos Black Psychiatrists da América, que faleceu em 2020. Dr. Fred Hickley, que faleceu em 2020. Os alunos, a Sofia Kukui, o Jeffrey Walcott, a Nicole de Souza, o Paul, a Desiree, e todos nós na Jamaica, em Kingston, em 2020, nos reunindo, e isso aqui me lembra Realengo, né? Me lembra eu em Realengo, lá felizão, né? Com a minha comunidade, com meus vizinhos, né? Com a minha vida. E eu, quando tive a caneta da gestão pública na mão, durante 7 anos, de 2009 a 2016, o que nós fizemos foi fundar um Centro de Cultura, Ciência e Saúde, que eu fui diretor fundador por 7 anos, no Instituto Municipal Anísio da Silveira, que está lá hoje na mão dos golpistas, né? Os golpistas que se posam de Nise, mas na prática são nazi. E eu fiz o que eu pude, fiz o máximo que eu pude, inclusive fazia até o Hamlet, né, do Shakespeare. Eu fiz, saiu na BBC, eu fui para o castelo do Príncipe Hamlet, na Dinamarca, em 2019, fazer o Hamlet, fiz o Hamlet em Londres, mas nada disso satisfaz, né, o cordão dos neuróticos, né, que nunca se satisfaz. E o Hotel da Loucura era um centro de performance, teatro, cultura, psiquiatria transcultural, centro internacional de psiquiatria transcultural e trabalho com pessoas como o Reginaldo Terra, que é um dos gênios maravilhosos, que foi internado no hospício aos 11 anos e manteve a força criadora mantém, né? O Reginaldo é um artista até hoje e participa do teatro e participou recentemente do teatro. E isso é uma coisa, a importância da criatividade no desenvolvimento humano, né? Eu trabalhando de médico, ator, psiquiatra, gestor,
pedagogo, tudo ao mesmo tempo, né? Coach. Coach quer dizer pedagogo, né? Coach quer dizer o carro que transporta. E essa foto genial do Ratão Diniz, que pegou o clima de improvisação e de alegria e de festa do Hotel da Loucura, e aqui 3 estrelas, né, do nosso trabalho, que foi Miriam Rodrigues, o André, que era um paciente muito regredido, que só tinha esse nome, e que amava, participava de tudo, viajava com a gente, andava de carro, e o Pelezinho, que foi um ex-morador de rua, que desde 2011 continua em processo de cura mental e se desenvolvendo, voltou para a família, trabalha com a família, mora sozinho em Cascadura. E aqui o nosso Teatro do Jardim, né? O nosso Garden Theatre, a pleno vapor, né? Antes do golpe aí, antes de 2016, né? Hoje está abandonado, né? O campus mal gerido, mal construído, sem política de ocupação pública como tinha, né? E aqui os cortejos, a linguagem popular, a estética, tudo isso é vida, né? Tudo isso é teatro, tudo isso é... Edu Viola, grande compositor, grande poeta, grande mestre do Hotel da Loucura, produziu uma parte muito importante da nossa dramaturgia. Essa praça aqui, que tem Marcelo Palmares do Pombos Urbanos, tem Carlos Mejoeiro, tem Nilo Sérgio, tem Rai Lima no fundo, tem Vera Dantas ali perto da árvore, tem a Tati, uma paciente com autismo grave, a irmã Terezinha Barreto, que é figura da política de educação popular em saúde, Gabriela Viaras, a grande atriz, Elisleide Bonfim. Aqui o mestre Júnior Santos, sentado no chão, na praça, dando aula, fazendo teatro, formando o nosso trabalho. Aqui só Ney Mato Grosso, no centro da Forte. A Miradade, ali em amarelo, grande diretor de teatro. Elisleide Bonfim, grande atriz de Salvador, na Bahia, liderança da luta antimanicomial brasileira. O grande Rai Lima, sendo poeta, sendo profeta, freiriano, máximo brasileiro, ali sentado no alto, em vermelho. E tudo isso é maravilhoso. As assembleias terapêuticas, assembleias permanentes. A sessão com José Pacheco no nosso teatro de Dionísio, o teatro do Jardim, né? Aqui o Milton Freire, grande gênio, paciente esquizofrênico curado, paciente da Nise, poeta, escritor, liderança máxima da luta antimanicomial brasileira, ator máximo do Hotel da Loucura, estava com a gente no fronte, improvisando poesias, participou das sessões iniciais da Teatro Clínica Dionísio, mas em 2016, que foi um ano muito sombrio para todos nós, ele sofreu um primeiro infarto, né, que levou uma síndrome de insuficiência cardíaca, que levou o Milton, né, um gênio brasileiro, né. Aqui, olha, a Ágora, né, em pleno funcionamento, com José Pacheco, pedagogo português, fundador da Escola da Ponte, liderando um encerramento do Ocupanismo de 2014 nessa foto. Aqui o espetáculo de 2014, Loucura Sim, Mas Tem Seu Método. Reginaldo Terra interpreta o fantasma do rei Hamlet. Reginaldo Terra é a estrela, é a confirmação, é a cataminese de 17 anos. A cataminese é o padrão ouro, a cataminese é o segmento de longo prazo, é melhor do que o Randomized Clinical Trial, é melhor do que o estudo clínico randomizado, porque mostra a evolução comunitária, familiar e do paciente em longo período. Isso é insubstituível. A cataminese é o padrão ouro. Eu escrevi um artigo, está em inglês, Cataminesis is the Gold Standard, de 2025, está online. Aqui do Stratford para o Rio, usando Shakespeare para tratar doença mental, saiu na BBC, mas as pessoas acham pouco. Eu vou agora passar um videozinho que mostra a reportagem da BBC e fechar a aula. Muito obrigado. It's nearly showtime, and these thespians are busy warming up ahead of tonight's performance of Hamlet. But these performers aren't professional actors. They are patients at a psychiatric hospital in Rio. Many of the members of this theatre group suffer from mental health conditions, including severe schizophrenia and chronic psychosis. Vitor Pordeus is the actor's doctor, but is also their director and acts alongside them in the plays. He founded a collective called the Madness Hotel. He believes that this collective provides a way for his patients to explore their emotions and feelings, and says his technique cures them. I believe that theatre cures because through the debate of the relationships of the person, we can see the evolution of the person. Mental illness is characterized by isolation. Theatre heals because it expands the consciousness, the emotion, the relationship to the other. Vitor says that the success of his work can be clearly seen,
and has many anecdotes about dramatic effects that theatre has had on his patients. This patient, she was introduced to me as mute. When this patient was very severe, very regressed, very chronic psychosis, schizophrenia, long-term hospitalization, she enters in the workshop and she catches the microphone and she sings. The troupe is on its way to the beach for a sunset performance in Ipanema. The group comes here regularly to perform. Hamlet is a favourite, as Vitor says it openly explores its character's state of mind. I really like theatre. It helps open my mind. I still get my grey days, like today I'm feeling a bit down, but I'm really trying. I feel I've grown as a person. At a basic level, these performances allow patients stimulation and interaction they would otherwise not get. But Vitor is adamant his work heals and changes lives on a level that science doesn't yet understand. Ben Taverner, BBC World News, Rio de Janeiro. Eu sou poderoso! Reis de uma rainha adúltera! So, essa é uma documentação, né? É um documento, é um filme, é um documento arte científico. As imagens são documentos psíquicos. Então, para nós, uma reportagem dessa da BBC vale uma vida inteira, né? E vale os resultados todos. E é disso que se trata, né? Da gente conseguir resistir com criatividade sem precisar reproduzir a perseguição e a loucura e a violência e a guerra, que é do que se trata a medicina, a arte de curar, né? Então nós estamos trazendo essa linhagem de grandes mestres, grandes curadores, para mostrar que não tem segredo, que tem método, né? E aqui o slide final, que é a Teatro Clínica Dionísio, né? Que eu estou há 8 anos praticando, integrando o teatro clínico, o teatro de rua no Arpoador, o teatro na Lapa, com o Grupo Tá Na Rua. Fizemos o Galileu agora, em abril e março de 2026, que foi uma experiência muito importante. Mas fizemos o Jovem Freud, fizemos Farinha Pouca, Meu Perão Primeiro, na Cruzada São Sebastião, fizemos 1001. Estamos sempre trabalhando com teatro, porque é pelo teatro que a gente cura. E o teatro, que é o de ritual público, o principal rito central da tribo, como diz José Celso Martinez Correia, é integrado com o teatro das consultas médicas, psiquiátricas e psicológicas, que é integrado com o teatro do cuidado domiciliar, da dramaterapia domiciliar, que é integrado com o óleo de cannabis da APEP, e que é integrado com as nossas oficinas de ator, né, que sempre estão precisando acontecer para dar apoio aos espetáculos, que também é integrado com as sessões clínicas, né, que nós temos feito com os mestres, e uma vez ao ano a gente faz um curso de psicopatologia epigenética, de biologia da cognição e da linguagem, de epigenética, de fisiologia do sistema imune, que o próprio Nelson Vaz deu aula em 2022, nesse curso que a gente já vem mantendo desde a pandemia, para discutir uma biologia mais integrativa e a mudança do paradigma. Você continua a ver esse trabalho no YouTube, né? Se inscreve no YouTube, compartilha os nossos vídeos, isso aqui vai para o YouTube também. No Instagram, que a gente publica diariamente nossos treinos, nosso trabalho, os nossos achados das lições da clínica. E o Hotel da Loucura, e onde estão todos os artigos publicados, que é o pacacademia.edu.vitor.por. Muito obrigado. E compartilhem o nosso processo.